Boa noite! Estamos ao vivo, nossa live da semana. Senti falta essa semana de fazer live aqui. Tô bem animada. Seguindo então com o nosso tema de maternidade, que é o que a gente está falando esse mês. Inicialmente a gente conversou com a Laura e a gente falou sobre o início da maternidade, o que é isso tudo, essas mães de primeira viagem, todas as dúvidas e os receios que a gente tinha no processo da gravidez. Depois a gente conversou com a Raquel, que foi a minha doula, uma mulher incrível que me transformou, assim, transformou completamente a nossa família, que esteve presente em todo o processo de entender qual parto a gente queria ter e da forma mais respeitosa possível. Foi uma conversa incrível e maravilhosa. E agora, vamos com a Roberta falar sobre o puerpério. Então, o baby nasceu, e aí? Né? O que a gente sente? Como é que vai ser tudo? Então, a gente tá indo... A Roberta já entrou. A gente tá indo no passo a passo, assim, de entrar cada vez mais em contato com esse baby. Deixa eu te convidar aqui, Roberta. Vamos ver se ela já entra. Yay! Tudo Oi, bem? Pri, tudo bom? Tudo ótimo. Boa noite. Como é que Crianças você tá? dormindo? Ai, graças a Deus. Não, sério. Vamos, vamos, Gente, vamos fazer um leve parênteses aqui. Porque essa noite a Nala acordou 1 da manhã. 1 da manhã. E ela falou assim: não quero mais, não quero. ai, meu Deus, Sabe? socorro. E aí a gente botou na cama, ficou lá enrolando e tal. Levei uns chutes na cara. E aí ela acordou às 6. Ah, não. E Ai, meu estamos Deus. aqui, Que assim, dia, sabe? que dia, né? A gente fica diferente, né? Ah, é incrível. Nossa. Aqui é uma maratona, assim, né? Na hora do... São dois. Então, das 7 às 9, eu falo que é a hora do rush. A gente fica todo mundo a postos fazendo, porque é, né, aquela coisa, né? Jantinha, banho, e eles ficam muito agitados, querem brincar um monte essa hora. Começa às 7 horas, Muito! eles têm uma energia assim. É impressionante, uma agitação. Impressionante. Eu falei, gente, mas o dia inteiro eu não tinha essa agitação, sabe? A gente brincou Ah, muito, não tem é. porquê. Nossa, eu passei o dia hoje lendo sobre esse assunto, lendo sobre rotina, sobre qual a forma de brincar, qual é a melhor forma de, né, tentar amenizar esse momento de dormir, porque, assim, tá, no momento está enlouquecedor, sabe? É algo, né? E eu comentei há pouco ali com o Gustavo, né? Eles dormiram. Aí eu comentei, eu falei, nossa, parece que de noite eles. Aquela pilha Duracell, ela dá uma. Ela ganha uma carga, né? Assim, ali umas 7, 7h30, e eles se juntam, assim, ficam pulando na cama, literalmente pulando. Zum, zum. Ai, meu Deus, quando eu tiver dois, eu vou precisar muito conversar com você, porque é outra Vamos, dinâmica. vamos. A gente vai ter muito papo. Ótimo, tá. Então quer se apresentar um pouquinho? Ai! Então, meu nome é Roberta Arendt, eu sou mãe do Joaquim, que vai fazer 8 anos, e da Aurora, que vai fazer 3, logo logo. E passa voando, né? Incrível. E, e assim, eu sou arquiteta, eu trabalhei muitos anos com arquitetura, junto com meu companheiro. E aí o Joaquim nasceu, e aí foi aquela transformação muito no puerpério, que é o que a gente vai falar hoje. Né? Então, assim, a minha transformação de vida, a maior, foi no puerpério do Joaquim. Né? Então vai fazer 8 anos que eu tive essa. Foi assim, o parto eu vi como um grande portal, assim, ali, porque foi o parto dele teve toda uma. Foi totalmente diferente do que eu planejei, do que eu idealizei. E aí o pós-parto foi muito intenso. Aí veio o puerpério. E aí até eu vi que tu comentou, Pri, que tu não conhecia essa palavra até então, né? Tinha E eu me lembro que eu não ligado. conhecia essa palavra, era lá em 2012, ele nasceu no final de 2012. Aí eu vi que o pós-parto passou, que o pós-parto, já vamos começar a falar um pouquinho então, que o pós-parto é aquele inicinho, né, ali do puerpério. O puerpério inicia no pós-parto. Eu percebi que o pós-parto passou e eu continuava assim, quem eu sou, onde é que eu estou, o que está acontecendo.
eu me vi muito diferente e eu não era difícil eu entender racionalmente o que estava acontecendo e ninguém tinha me falado sobre aquilo, né? E foi muito impactante isso pra mim, né? Nossa, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo comigo? E aí eu entrei como se fosse numa bolha, assim, parecia uma realidade paralela, né? E a fusão mãe-bebê que acontece é muito forte. Então eu tava naquela. E aí eu comecei a pesquisar. Me interessei muito por isso. Aí depois, quando o Joaquim tinha um ano e pouquinho, eu comecei a dar uma pesquisada, né? Puerpério. Eu vi que a coisa não ficou ali, que a coisa foi, continuou, Seguiu, né? né? E eu tentando. Porque é muito louco, assim. Eu fui ver agora na internet, né? Tipo, se você coloca, o que que é puerpério? 40 dias. Tá ali, 40 Exato, dias. E exato. as características só quase físicas, assim, sabe? Até Física. o teu corpo voltar ao normal. Ah, então tá bom. Só isso. É isso aí. E eu lembro que eu coloquei puerpério no Google, e aí era isso, era o corpo, tal, 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 voltava, o útero, nanana, 40 dias, falava de pós-parto. Aí eu vi, bah, mas não é isso. Aí eu comecei a investigar, e aí eu já estava muito envolvida com a maternidade. Aí eu já não, nem trabalhava mais com arquitetura, na verdade, porque né, eu já estava em outra coisa, assim. Tanto que o primeiro vídeo que eu fiz lá no meu canal do YouTube, que ele é um canal assim, ele anda meio devagar, mas ele tá lá, eu dou uma alimentada de vez em quando. Acho que o primeiro vídeo é o que é o puerpério. Se colocar lá, tem, é de 2015, eu acho. Aí eu coloquei o que que é, que ele, né, tem um tempo bem maior, tal, tal, tal. Comecei a investigar isso, né, comigo, com as minhas amigas, até que depois eu comecei a estudar isso mais profundamente. Sim. Porque, assim, é muito transformador, né, Pri? Imagino que pra E- ti, não sei e- como é que tu sentiu isso. Conta aí como é que foi, assim, assim. Então, eu não tinha a mínima ideia do que era, sabe? Assim, mínima ideia. Nunca tinha me falado nada. Eu sabia que eu ia sair mexida, eu sabia que, né, claro, vem um bebê, nasce uma mãe, então eu, né, li livros sobre isso e tal. E falei, beleza, eu vou me entregar pra essa situação aqui. Eu tô, sabe, eu tô inteira aqui, né? Eu lembro que eu olhava pra Nala e eu falava assim, você é meu guru, sabe? Me ensina. Eu tô aqui e eu tô te servindo. Mas vieram algumas coisas estranhas, eu não sabia como lidar, sabe? E aí, às vezes, eu botava, né, tentava achar explicação, assim. Ah, não, é porque aquilo ali aconteceu, a gente vai pro racional, né? Mas eu fui me senti meio triste, teve uma baixa, assim, muito forte. E aí eu lembro, uma amiga minha falou do teu curso. E aí eu, agora, pensando, talvez eu tenha ouvido falar de puerpério por causa do teu curso. Olha isso, que é o curso de mulheres, né, puérperas. E a Nala já tinha quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. Eu até ia te perguntar se ela tinha meses, quanto tempo ela tinha, Eu acho que né? ela Porque eu tava vejo que com tem uns mulheres 10 que. meses. Ah, mas é um tempo legal. Porque assim, eu vejo que tem mulheres que fazem o curso, por exemplo, que é o puérperas, para mulheres puérperas, né? Então até ali uns 2 anos ou até mais. Só que tem mulheres que fazem muito no início e tem Sim. muitas fases, né? O puerpério. E eu não lembrava que a Nala tinha quantos meses, né? Eu achei que ela tinha 3, 4, mas ela tinha 10. É, Que é um é. tempo super legal que a gente tá querendo muito ir pra fora e aí não E se não reconhece consegue. mais, né? Tipo, eu quero sair, mas eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei se eu quero deixar minha filha com alguém, eu não sei qual vai ser a situação aqui do negócio, né? Quem sou eu, quem é ela, né? E aí, É. e eu lembro, e olha só que interessante, eu lembro no Puérperas, que foi a primeira turma, que tem uma, logo no primeiro, na primeira encontro ali, né, na primeira encontro, eu pergunto assim, acho que é no final ou no início, não lembro. Qual é a palavra que te define hoje do teu puerpério? E eu lembro que tu falou, eu acho que foi isso, eu me lembro muito de ti. Tu falou assim, ó, perdida. E eu achei, uau! Essa está Totalmente. realmente, né, vivendo o puerpério. E aí, cara, e é muito isso. E olha só que interessante, porque assim, ó, quando uma pessoa se perde, o que que ela faz? Ela se encontra, tem uma hora que ela se encontra, né? E o É, puerpério é muito isso, é um se perder naquele oceano, é um é. mergulhar naquela. E aí tu fica ali meio à deriva muitas vezes e fica naquela. E aí tu vai se encontrar e se reencontrar, né? Porque esse perdida é muito pra dentro de si. Aí a gente vai, mergulha, mergulha e é um reencontro, né? Com muitas partes Muito, nossas. muito, Estavam muito. ali esquecidas, paradinhas. É, assim, pra mim, por exemplo, eu sempre fui muita mulher que trabalhava, sabe? E eu tinha essa identidade. Eu sou a Pri profissional, que quer ter sucesso, que quer que as pessoas olhem pra mim, que, sabe, que se orgulhem de mim, né? E aí, quando eu me vi mãe, eu me senti num limbo, assim, tipo, o que que eu tô fazendo, sabe? Quem sou Que é eu? isso? Cadê o meu valor, que eu não tô achando, né? Porque eu tô aqui entregando pra minha filha vê o valor, mas
aonde que estão me dando medalhas e coisas, sabe, assim, tipo, me Por essa promovendo. entrega, por essa, né? E aí vem, tu falando isso, vem a invisibilidade, né? Sim, Que tem, que existe, né? sim. Aqui a Amélia falou, não tenho filhos nem estou grávida, mas super me pergunto sobre isso. Será que eu vou estar pronta para deixar o meu bebê com outra pessoa depois de 4 meses? Ao mesmo tempo que não ia deixar. Pois é, esse foi um ponto, assim, para mim, muito forte, assim. Tipo, eu já tinha claro que eu não ia conseguir tanto, sabe? Assim, mas acho que vai de cada pessoa, né? Assim, eu também não tinha um emprego, tipo, fixo, né? Tipo, deu 4 meses, eu teria. Não tive essa pressão de, talvez eu tenha que voltar, né? Não tinha ninguém falando volta. E aí eu aproveitei e fiquei. Você também, né? Vocês tinham uma empresa própria, né? A gente tinha uma empresa própria, não tinha essa obrigação de voltar, e eu não tinha a mínima ideia também. O que que vai acontecer? Eu já tinha assim meio que, eu acho que o primeiro ano eu quero ficar, né, me dedicar a É, isso, quero ver como é que é, porque a gente não sabe como é que é. é. E, e aí, pra mim, foi muito assim, porque eu fiz toda uma transição de carreira nesse 1 ano e meio do Joaquim. Até eu me decidir o que eu, né? Então, pra mim foi eu achei muito maravilhoso pra mim isso. Eu poder ficar assim, eu não, né? Pra eu me reencontrar realmente. Mas É. claro que cada mulher, a realidade da maioria das mulheres tem aquele emprego que é 4 meses, aquela licença, e é muito cruel, né? Porque é muito difícil uma mulher estar realmente pronta ou querer fazer isso. E tem uma É, pressão muito grande. Tem mulheres sim, que nem tu falou, a gente tem uma identidade profissional muito grande. Tem mulheres sim. que sentem mais essa vontade de voltar mais rápido, né, para o trabalho, voltar para essa identidade, mas tem mulheres que não. Acho que até a maioria, assim, né, É, arrisca um é. pouco a falar. É uma coisa muito abrupta, né? Dessas 8 horas ou 10 horas fora, isso é muito Verdade, abrupto, né? né? Podia ser uma coisa voltar aos poucos, né? Assim, nossa, eu não Se as tinha parado pra empresas pensar. tivessem, né, esse tato, eu acredito que no futuro, enfim, Faz a total gente sentido. dando voz a isso, né? Por isso que eu gosto, assim, de falar de puerpério, falar das puérperas, porque tem que colocar um nome para saber que isso existe, que é toda uma transição. E todo mundo veio de uma mãe, né? A maioria das famílias acaba acontecendo que, né, vai ter um bebê, e quando tem esse bebê, a mulher tá passando por esse momento, e aí é muito profundo, né? É muito profundo. Quando a gente olha para isso com um olhar, né? Então, para mim foi bem. E eu não. E eu gostei daquilo, assim. Eu gostei de ficar nessa, sabe? Porque eu também não me via mais voltando ao que eu fazia antes. É. Então, e na época, eu tava bem numa. Como eu trabalhava com arquitetura, tinha um projeto que eu tinha iniciado antes de engravidar do Joaquim, que era um projeto super legal. A gente trabalhava muito com ONG, arquitetura ecológica, sustentabilidade. Tinha um projeto super legal de uma sede de uma ONG, tava empolgada. Daí foi indo o projeto, daí eu engravidei. Aí na gestação eu já, não, né? Eu passei um pouco pro Gustavo, aquilo ali não me, sei lá, o cérebro muda da mulher, Sim. né? Então acontece isso, o meu mudou muito rápido, realmente não, né? Comecei a me desinteressar por aquilo e tal. E aí eu era responsável da obra quando o Joaquim nasceu. Imagina responsável, eu assim, o quê? Não encaixava. E aí eu comecei a perceber, gente, não encaixa. Eu não consigo pensar num negócio assim, ou eu vejo que tem essa pressão para a mulher. Então ela tá ali naquele fusão emocional, naquela mudança toda que tinha um ser vivo dentro dela, de repente ele sai, tá assim, né? E é um portal mesmo que abre. A gente tá É, numa, né? A gente tá toda aberta, né? Em vários níveis. E é. aí tem ali alguém te chamando, te demandando, né? Eu já assim acompanhei mulheres que assim passaram, por exemplo, por uma cesárea, o bebê nasceu, tava ali na recuperação, nos primeiros dias no hospital, o cliente ligando e ela tendo que resolver coisas, né? Então, assim, é muito difícil para a mulher. Às vezes, antes de ter o bebê, a gente acha que vai, Eu beleza, tinha mas certeza. resolver Tinha alguma certeza. coisa, né? Parece que não dá mais. Não Então, dá. assim, eu acho que é um respeito também pela gente, a gente poder se respeitar. Porque tem isso que tu comentou, eu senti um pouco de uma pressão. Eu não estava muito importada com o mundo, ou com, né? Mas eu senti de pessoas até com que eu trabalhava, prestava serviço, ou daí o Joaquim já tinha feito 1 ano e eu tava muito envolvida já com a maternidade, daí eu já virei conselheira, as amigas me procuravam, comecei a vender sling, sabe? Eu tava assim, isso tudo era maternidade, eu tava assim, adorando o negócio. E aí, tá, Roberta, quando é que tu vai voltar? Ai, quando é que tu vai. Eu senti uma pressão das pessoas, assim. Sim. Tipo, ai, que eu tinha que fazer alguma coisa? Que vida é essa? O que que é isso, né? Vida Tipo, boa? Que vida tranquila é essa que que você vida tá vivendo? boa.
Que calmaria, né? Porque parece, né? Assim, Parece. antes de ter filho, assim, a gente tem essa ideia. E eu achava, e eu falava isso das mães, sabe? Eu era aquela que falava, ah, essa mulher tá de boa em casa cuidando de filho. E aí, quando É você bem... olha pra situação, você fala assim, meu Deus, que nunca me mostraram um décimo da parada, sabe? Assim, é muito escondido, né? E, e o que eu senti, assim, do puerpério, eu acho que é isso, assim, eu tinha certeza que eu não ia parar de trabalhar. Eu tinha certeza que eu ia seguir, que eu ia, sabe, que eu ia... Eu sempre falei, gente, eu nunca. Eu vou ter meu filho aqui do lado e vou seguir fazendo reunião, e vou seguir com meu filho aqui, fazendo reunião, nanana. E aí nasce... E aí, assim, eu acho que tem um luto inicial, né, que é nascer um bebê que estava dentro de você, né, e ele tá do lado de fora. Como é que você vai cuidar desse ser agora nesse mundão gigante, né? Então, desde eu saí da maternidade já num desespero, assim, meu Deus, né? Aí lembro que a gente andou na rua e tal, e tinha um cara fumando perto, eu fiquei com uma raiva do cara, assim, como você ousa fumar nesse planeta com meu filho vivo, sabe? Tipo, tá maluco. Então, começaram a movimentar umas coisas. Eu falei, gente, eu tô com muita raiva desse cara fumando do meu lado. Tô com muita raiva do cara dirigindo rápido. Eu falei, gente, mas quem que eu tô me tornando, né? Então, assim, desde o primeiro passo fora, foi tipo assim: eu tô olhando pro mundo de uma forma completamente diferente. O meu bebê tá aqui, eu quero proteger ele o máximo que eu posso, estar presente, fazer o que eu posso, né? Então, eu acho que isso tudo mexe, né? Então, ainda tem a parte hormonal, ainda tem a parte física, claro, mas eu acho que esse se descobrir como mãe e qual é a forma que a gente vai se colocar daqui para frente, e aí mexe com certeza com o profissional, né? Vou querer voltar, não vou querer voltar, vou fazer uma coisa minha, não vou ficar o tempo todo. Isso tudo tá dentro do puerpério, né? Tá, tudo dentro. E assim, até que nem tu falou, cuidar de um bebê, né? Que assim, nos parece tão fácil antes. Se a gente não tem muito contato, a gente vê pela TV ou vê, enfim, uns vídeos, ah, aquele bebezinho e tal, tu fica ali cuidando. É super desafiador. É super desafiador. E também, e o bebê é muito indefeso. E depende totalmente da gente. Pra mim, assim, era uma coisa muito, nossa, eu sou responsável por uma vida. E isso mexe comigo e com o Joaquim mexeu muito, assim, né? E eu acho que até antes do parto, eu senti depois, eu percebi que o Joaquim ele nasceu passou das 41 semanas. E depois eu percebi que eu tinha aquela coisa, gente, eu vou me tornar mãe, sabe? Assim, quando tu, será que eu, né? Eu lembro que eu tinha 38 semanas, eu fui na casa da doula e de uma outra doula que era ali responsável pelo projeto, tá? A gente foi fazer uma conversa, daí a gente viu um vídeo de parto, o bebê nascendo. Eu tava super preparada, não, tô super preparada, pode vir. Aquele dia ali, eu lembro assim, exato, que eu olhei aquele vídeo e falei, ai, guria, acho que eu não tô preparada. E comecei a chorar, ai, eu achei que eu tava. Sabe aquela coisa, ah, me abraçaram e tal. E foi assim, aquele lavar a alma. E aí no outro dia eu acordei forte, assim. E é uma coisa muito louca, né? Porque é um mini luto, né? É, É um luto enorme, mas são mini lutos que tu vai se preparando para aquela chegada. E é. isso da responsabilidade para mim me pegava muito, assim, nossa, eu vou me tornar mãe, eu vou ser responsável por um outro ser, né? Porque também, para mim, por exemplo, um dos valores principais assim da minha vida é a liberdade. Eu acho que isso daí já Nossa, mexia, né? Porque muda muita coisa, né? Pri, antes a gente sai a hora que quer, faz o que quer, enfim, e muda, né? Não adianta muda. falar que não, que muda Nossa, total, assim. isso eu não sabia também, tá? Achei que fosse minha vida seguir total liberdade para sempre. Não, né? Não. É muita mudança, assim, eu acho que em todas as relações, assim, desde eu ter amigas que não tinham bebê e não conseguiam entender eu não poder sair 9 da noite, ou eu não poder ir num bar, ou eu não poder ir pra praia, até, tipo, sabe, assim, até família estando perto e eu não sabendo muito bem como lidar, quem que eu era no meio daquilo. Então, eu acho que tem mexe com muita coisa, né? E aí você falou, né, a preguiça estava perdida. E eu me senti muito perdida, assim, eu acho que durante muito tempo, tá? Eu acho que talvez eu esteja me achando agora. Mas eu acho que tem também. A gente precisa se perder pra gente encontrar outra coisa, sabe? Assim, tem uma coisa de se entregar também, né? De não querer controlar, do tipo, não, não, tá tudo certo, eu já estudei, eu sei, não, 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 eu já entendi, agora eu vou seguir, e ir no automático, né? Eu acho que
o se permitir se perder, ele pede uma coragem, né? Assim, tipo, cara, eu vou perder, Muito. eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, mas eu sei que alguma coisa nova vai nascer, né? Além do bebê, que já nasceu. Mas, assim, dentro de mim vai vir alguma coisa nova. Então, acho que se entregar para todo esse processo que o puerpério traz, ele é muito desafiador, né? Mas é um mega. Vem muita coisa boa com isso também, né? Muita, muita, né? Aqui a Aline comentou: Oi, Aline. Ela comentou: verdade, muda grandemente a questão da liberdade. Mas depois voltei a me sentir livre. Minha filha tem 6 anos. E eu sinto assim que a gente tem que ressignificar a liberdade, Isso. né? Porque a gente vai ressignificando, vai reencontrando o que é a liberdade dentro daquele novo formato. E aí começa a ser né? Tu começa a ser libertador. E isso que tu falou de se perder, que até usei no início, né? Olha só, quando a gente se perde, a gente vai se encontrar. A gente tem que se, né? Tu se perdeu, tu vai se encontrar. E tu vai se reencontrar. E isso, essa coisa de se perder, de soltar o controle, que nem tu É. falou. E eu acho isso maravilhoso. Olha, ali que eu descobri também o que era soltar o controle de verdade, né? Que a gente fala. E hoje eu já me vejo assim, e eu consigo perceber como o Joaquim vai fazer 8, a Aurora vai fazer 13. Eu consigo perceber que foi nesses momentos da minha vida que eu tive que soltar o controle e foi maravilhoso, foi transformador demais. E hoje eu já me sinto mais controlada, né? Tu já vai Sim, você vai voltando e tal. voltando. É. Vai voltando. E aí depois que passou o puerpério do Joaquim, eu me vinha flashes assim daquela perda de controle gostosa, daquela porque o meu pós-parto foi muito intenso dele e eu realmente assim me entreguei de uma maneira, eu fiquei muito nua e crua, né? Eu tive um baby blues muito forte, então assim eu chorava, assim, eu me senti rasgada, como se eu tivesse me rasgado e eu me abri. Eu nunca e antes eu me segurava, eu sempre fui de me segurar pra chorar, de reter as coisas, né? De vou me Sim, controlar, né? Eu tenho que parecer bem, eu tenho que ficar bem. E ali eu me rasguei. E sim. eu tive muita ajuda. Por isso hoje também, assim, e depois essa vontade muito forte. Porque eu tive a ajuda de outras mulheres que eu não conhecia, não tinha intimidade, e elas me acolheram. E eu, sabe, eu poder ficar ali, assim, com aquele peito jorrando leite, chorando, e, sabe, ai, como é que eu faço aqui? Será que não sei o quê? Sabe? E do parto, e todo mundo ali me cuidando, né? E E eu que me mulheres permitia. foram essas? Que mulher... É daí que moram perto de você? Não, eu não morava aqui. Essas mulheres foram lá. A gente morava em Itapema na época. Daí o Joaquim nasceu numa cidade perto, que era uma equipe humanizada, que a gente foi em busca, né? Onde é que tinha, porque não tinha muito também. E aí essa equipe tinha várias doulas, tinha enfermeira, tinha consultora de amamentação. E depois no pós-parto, porque eu não tava pensando muito no pós-parto, na verdade, não, eu tava muito pensando no parto. E no pós-parto, elas continuaram nos atendendo, porque Ah, que realmente foi um incrível. parto, né, diferente do que era para acontecer. E foram muito legais com a gente, deram todo o suporte pro Gustavo e muito pra mim. Então, assim, essa consultora de amamentação, sei lá, que a gente teve uma dificuldade de amamentação, eu ligava quase todos os dias pra ela. Ela, de outra cidade, ela ia lá, daí um dia vinha a doula, outro dia vinha a enfermeira, sabe? Aquele amparo. E eu nunca tinha ninguém cuidado de mim, ou essa coisa das mulheres, eu não conhecia ainda, né? O que é uma mulher se preocupar com a outra, cuidar da outra, querer, né? Eu não Sim. tinha intimidade com elas. E elas acessaram o lugar onde eu estava mais vulnerável, né, da minha vida, assim, o ponto que eu estava, o momento mais frágil da minha vida. É. E isso, assim, para mim foi assim, de uma grandeza, sabe? Eu ver aquilo e poder me abrir, assim, eu aprendi muito com isso, assim. Eu vejo que isso me Entregar, transformou. Ali eu sim. comecei essa grande transformação, né? Que nem tu falou, Confiar. de se entregar, confiar, né? Soltar o controle. Sim, e é muito bom ter essas pessoas perto, porque eu acho que é isso. Vem um bebê e a gente, né, a gente olha muito pro bebê. Eu vejo assim, cara, quantas grávidas, sabe? Quantas novas mães eu dei zero atenção pra elas na minha vida inteira, sabe? Eu só você chega e você olha pro bebê. É só o bebê, né? E aí a mulher que já tá vulnerável, que já tá passando por tudo isso, quem segura, né, essa mulher? Quem olha pra ela? Quem dá ajuda, né? Então, essa parte, eu acho, de encontrar mulheres, e é muitas vezes mulheres que eu trabalho com isso, ou que já viveram isso, e sentem na pele o que é, né? Nos conecta de uma forma muito única, assim, que é muito difícil entender o que está acontecendo ali dentro, né? Todas as mudanças que estão acontecendo, não, você está feliz, você tem que estar feliz, vem um bebê, tá aqui, ó, é lindo, é maravilhoso, é teu filho, né?
Mas e todas as outras coisas, e todas as outras mudanças, e todos os outros medos. Então, é muito legal ter essas mulheres em volta e ter esse apoio. Muito legal mesmo. Muito legal. E assim, por exemplo, na Aurora, que foi o, né, segundo filho ali, segundo puerpério, eu já não precisei. Já não, né, tinha o pessoal, as gurias da equipe, as enfermeiras obstetras, que era da equipe, tinha a minha doula, mas eu nem solicitei, por exemplo, eu nem solicitei a minha doula no pós-parto, daí já foi um outro pós-parto, um outro puerpério. Eu tinha aquele apoio. Eu sabia que eu podia contar com aquelas mulheres, então isso eu acho importante, né? A Sim, mulher, ali na gestação já, quem vai ser a minha rede de apoio? Quem eu posso contar? Então eu posso querer ou não, eu posso precisar ou não, mas eu sei que eu tenho, porque precisar e não ter com quem, eu acho que deve ser muito sofrido, muito solitário também, né? Porque às vezes a gente vai se abrir com alguém, com alguma pessoa da família, uma amiga que vai, como já tá ali vinculada emocionalmente, ou quer te ver bem logo, né? E fala, não, fica assim, vai passar, não, tudo bem, olha pro lado bom. E nesse momento a gente quer poder falar. A gente quer poder falar, quer poder só me chorar, quer poder acolhe. reclamar, quer poder qualquer coisa, né? É, é. Tá abrir esse espaço, assim, eu acho que. E é isso, assim, entender a tua rede de apoio antes e saber que não necessariamente a tua melhor amiga vai ser essa rede, sabe? E que não tem problema. Talvez ela Não tem esteja nessa problema. fase de vida, né? Mas assim, que pessoas já viveram essa fase, né? Que pessoas estão vivendo ou chegaram perto, e como é que eu posso me conectar com ela já antes, né? Pra gente não ficar numa coisa brusca de, ai meu Deus, deixa eu falar tudo aqui. Mas eu acho, nossa, isso pra mim teria sido muito importante saber antes, sabe? Eu senti falta de ter um pouco mais de rede, assim, de me sentir mais conectada com outras mulheres nesse sentido. Com E certeza. sabe, e, assim, eu não conhecia muito isso assim de rede de apoio, grupo de mulheres. E eu conheci, na verdade, porque eu tive uma gestação antes do Joaquim. E aí eu tive uma perda, um aborto, e aí eu fui buscar um grupo, alguém que já tinha passado por isso, porque chega um momento que tu pode ter teu companheiro, amigas, família, todo mundo ali te dando apoio. Mas eu sinto que chega um momento que em qualquer caso, a gente quer conversar com alguém que já passou por aquilo ou que está passando. Sim. Eu lembro que nesse aborto eu fui buscar, era 2010, eu não achei nada. Fui lá pro Google também, quero encontrar alguém que passou por isso, né? Digamos, cadê essas pessoas? Preciso conversar com mulheres que já passaram por isso, trocar uma ideia, porque é um luto, tu fica ali passando um tempo. E eu não achei nada. E aí eu fiquei chocada. Eu falei, gente, ninguém fala sobre isso também. Ali já foi. E ali eu descobri o parto humanizado, aí eu fui descobrir um grupo de apoio. Aí eu comecei a entender o que que era. Entendeu? Antes, então, de engravidar do Joaquim, eu já fui, daí eu encontrei esse grupo de parto humanizado, porque daí eu comecei a ver qual era a realidade obstétrica do Brasil, fiquei chocada, gente, meu Deus, que loucura. Aí vi que tinha umas mulheres já que tinham essa coisa, né, de uma mulher ajudar a outra, uma traz informação dali, uma tem uma história ali, abrem seus relatos, aí tu vai se conectando, aí tu vai se sentindo abraçada, vai se sentindo ouvida. Aí eu falei, gente, que legal, maravilha. Eu me lembro que eu fiquei assim, fiquei fascinada assim com isso, né? Então, aí eu já busquei uma rede de apoio para a gestação do Joaquim. Falei, não, eu quero isso nessa gestação. A gente foi buscar esse grupo, que daí se encontravam com outros casais durante a gestação. Então, eu acho muito legal isso, Sim. né? Sempre. Tanto que na Aurora, tipo, eu já trabalhava com isso, já tava, né? Já tinha vivenciado, a gente foi buscar um grupo de novo. Que tinham só casais que iam ter o primeiro filho. A gente era o único que já tinha. Mas a gente adorou. Vamos lá de novo, sabe? Porque eu acho fundamental, assim. Viver aquilo, buscar quem tá vivendo isso também, para poder ter essa troca. Porque às vezes tuas amigas não estão, né? Não tem alguém perto que É, esteja vivenciando, né? pra mim foi assim, tipo, minhas amigas não tinham filho, meio que fui a primeira, sabe? Então, tinha uma coisa, tipo, tô começando aqui, né? Tem que começar a pesquisar e entender tudo, e ao mesmo tempo eu não sei o que vai acontecer depois. É, E aí é isso, assim, minha filha acordou 1 da manhã. Quem vai entender isso, né? E aí quando você abre e fala, não, a minha filha também está tendo dificuldade, a gente se conecta, né? É outra coisa. Minhas amigas são incríveis, Ah, graças que a bom! Tem outra pessoa que também acordou aqui, né? Deus. Passou uma Graças a Deus, teu filho também não dorme bem, sabe? Porque é isso, é outro tipo de conexão, né? É outra outro coisa. tipo. Nossa, assim, e falando em sono, que até hoje eu fiz uma postagem sobre sono ali. Eu lembro que o Joaquim ali, quando ele fez 4 meses, ele mamava bastante, né? Quando ele fez 4 meses, eu tinha uma ideia que a minha mãe me trouxe, não, depois dos 4 meses se estabiliza o sono, ele vai melhorando.
Quando ele fez 4 meses, piorou completamente. Foi uma coisa, foi assim, eu falei, gente do céu. Aí eu fui buscar também em grupos, várias outras mães, comecei a estudar sobre sono, e várias outras mães passando pela mesma coisa, né? E vai, 4, 5, 6 meses, 9 meses, um ano e pouco, 2 anos. Aí tu vai, né, se conectando e tu vai achando outras pessoas para trocar uma ideia. E aí tu não te sente tão sozinha, porque senão tu se sente, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Só O meu meu filho tem filho faz isso. problema, sei lá, É. né? Só meu filho que não dorme, né? Tipo, eu que fiz alguma coisa errada. Não, a rede Todas é as crianças essencial. estão dormindo e a minha não. E eu lembro que, assim, quando o Joaquim nasceu, eu tinha só duas mulheres, duas conhecidas, que eram, a gente estava numa cidade nova também, né? Mas tinham duas conhecidas que tinham nascido, os filhos tinham nascido quase no mesmo dia que o Joaquim. E eu lembro que eu encontrei com elas e eu sentia que tinha algo que elas não abriam, né? Eu já queria abrir, eu já queria falar de coisas mais profundas. E aí ali eu senti também que tinha uma barreira, né? Que tinha que mostrar que estava tudo muito bem, que não sei o quê. Eu lembro que os bebês delas dormiam, os dois dormiam às 10 e acordavam às 10 do outro dia. E eu falava, Gustavo, mas, gente, eles dormem 12 horas seguidas, gente. Olha, Joaquim, sei lá, de duas em duas, uma em uma, né? Fica ali mamando e gente, o que é isso? Então, assim, a referência que eu tinha presencial e real era assim, não era mesmo, né? Não era compatível com a minha. E eu, sim, ali eu comecei a sentir que tinha essa coisa, assim, de, eu não quero mostrar, né? Não quero adentrar, ou dessa maternidade muito romântica ou muito Romântica. vendida, né? Que tu não pode. Enfim, aí eu achei muito bom encontrar outros grupos que já abrem isso, né? Sim. Essa questão de tu poder abrir, de tu poder falar e É. trocar realmente, né? Porque eu acho que tem uma romantização. Às vezes eu sinto que eu abro demais e não tem um retorno disso. Só tem um tipo assim, tá bom. Uhum, sabe? E acabou ali. Tipo, eu não quero falar sobre esse assunto. É um problema. É quase assim, é um problema teu, sabe? E eu acho que. E aí você se sente pior ainda, né? Me acolham, pelo amor de Deus. Encontrar um lugar que tenha isso, pessoas que façam isso, acho que é muito. Acho que ajuda o puerpério, né? Assim, estar em puerpério com outras pessoas. E Ajuda. o teu curso me ajudou muito nisso, assim, porque tanto de te ouvir falar, né? Do tipo, eu lembro que eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer um curso de puerpério e minha filha já vai fazer um ano. Tô atrasada, né? E eu lembro que no curso a Nala era uma das mais velhas e eu ainda já me sentia atrasada. Eu falei, meu Deus, tem uma coisa errada comigo, eu tô, né? A galera já tá indo e eu tô aqui. E eu vi você falando, não, talvez pode ir até os 3 anos, é uma coisa que demora, é um processo. Então, isso me trouxe muito acolhimento, assim, né? De entender tudo que estava acontecendo, de poder me conectar com outras mães, de ver que é normal viver isso, né? Como é que é o segundo? Rola a mesma coisa? Eu acho que é muito assim, varia, né? Sempre vai ser muito único. E aí eu me lembrei, em todos nos cursos ali do Puérpera, sempre tem mãe de 2, mãe de 3 e tinha uma mãe de 4. Então, assim, cada puerpério é único, né? Eu conheço mulheres, acho que até uma das mulheres que participou desse, que estava com 3, mãe de 3, ela passou por um puerpério super intenso. Porque também ela estava num processo muito grande de autoconhecimento. Ela já estava no processo, e aí, né, chegou a terceira filha e ampliou esse processo, né? Então, assim, com a Aurora, o meu pós-parto foi muito maravilhoso em função do parto, da gestação. Foi um outro pós-parto completamente diferente do Joaquim. Só que o puerpério dela começou, eu senti que ele começou a pegar ali com 8, 9 meses, começou a pegar o puerpério. Olha, eu me lembro assim, quando veio assim, sabe as sombras, né? A maternidade enquanto com a própria sombra, quando começou a vir algumas coisas assim. E eu sinto que cada puerpério vai ser único, porque vem coisas que precisam vir naquele momento, porque a gente está vivendo num momento diferente, né? Tu tem um filho num momento, tu tá fazendo X coisas da vida, ou mora num lugar, como tu tá, né? Enfim, em vários aspectos da tua vida, naquele momento que o bebê nasceu, vai interferir muito em tudo, né? Sim. E aí, o outro filho tu vai estar em outro momento, e o da Aurora foi muito assim, foi bem intenso ali, perto de um ano e pouco, 2 anos. Eu senti que o da Aurora, o puerpério dela foi mais de 2 anos, assim. Ela tava com 2 anos, 2 anos e pouco, eu ainda me sentia muito no puerpério. Porque é legal falar que o puerpério é um período de transição. Então, ele é um período de transição e ele vai indo. Ele tem assim como se fosse, né, ondas. Ele tem fases que ele tá de um jeito, de repente tem fases que tá de outro.
E aí ele vai indo, vai até tu sentir, né? Acho que a mulher vai sentindo quando a coisa vai passando. E eu sinto que os 2 anos é um marco muito grande para a maioria das mulheres. Quando o bebê faz 2 anos, ali nessa média, eu sinto que, né, a maioria das mulheres Muda. sentem É. que muda, né? Que alguma É. coisa muda, coisas Parece que eu tão voltei pro meu diferentes. corpo, assim, sabe? Tipo, O me corpo encontrei, entendeu? Me encontrei. se Acho que reapropriar, até a né? memória melhora, assim, porque tem a questão da memória também, né? Da gente ter dificuldade de lembrar várias coisas. E eu falei, não, agora eu voltei a pensar, sabe? Assim, voltei a olhar para outras coisas, a entender, a conectar de outras formas. Eu senti, os 2 anos foram bem fortes aqui também, assim, eu acho que. E eu tô nessa fase de encontrar ainda, né? Não foi tipo, encontrei, tá bom, tá tudo certo. Não, agora eu tô na fase de ir seguindo, né? Mas quando a Aurora nasceu, você já trabalhava com isso. Eu já trabalhava, já Tá. trabalhava. E foi muito louco, assim, porque como o meu puerpério de Joaquim foi muito intenso, eu lembro, antes de engravidar dela, eu ficava preocupada com um novo puerpério, preocupada, eu, assim, uma certa, assim, adrenalina, uma certa excitação. Ai, como é que vai ser um novo puerpério, gente? O que vai acontecer comigo? Que transformação vai ser, né? E ao mesmo tempo aquele medinho, tinha um medo. Ai, gente, o que vai acontecer? Meu Deus, é muito forte o negócio. E aí eu lembro que foi muito louco, assim, eu estar trabalhando com isso e passar pelo puerpério. E foi muito consciente, né? Porque daí o que que eu senti também? Que as coisas aconteciam, né? As sombras ou, né, as questões muito emocionais. Ela acontecia, mas eu saía daquilo com uma facilidade. Eu entrava e saía, né? Já Uhum. do Joaquim eu adentrei muito forte e não era mais difícil sair, Sim, sabe? sim. Porque eu estava em outro momento também, né? E do Joaquim eu me conectei muito com a minha criança interior. Depois, né, fazendo processos de terapia, e eu vi que foi muito forte ali. Eu com a minha própria criança, aí foi aquele mergulhão, né? E com a Aurora, o meu processo foi muito de feminino. Eu com o meu feminino, com a minha ancestralidade, com a minha mãe, sabe? Padrões do feminino, comecei a me conectar muito com isso. Muitas coisas vieram à tona nessa questão do feminino, né? E Sim. principalmente padrões familiares, sentir ancestralidade. E aí foi bem forte, assim. Porque eu sinto que o que vem é porque tem que vir, né? E aí tem isso que tu falou, dessa coragem de olhar para isso, né? Mergulhar nessas questões, porque se ela vem, é porque a gente pode, porque a gente está preparada. E aí buscar ajuda também, acho bem importante ter ajuda. É, isso que eu ia falar. Eu acho que existe uma vergonha, talvez, assim, de, não, quero fingir que eu não tô vivendo isso, né? E abrir isso pra, tipo, toda mulher tem que ter ajuda, né? Toda mulher pós-parto tem que ter ali a sua rede, tem que ter seu apoio. Mas, assim, como é que a gente entende aonde chega, tipo, depressão, ou aonde que chega, o que é o baby blues? Qual é a diferença, mais ou menos, assim, você sabe? Pois é, eu acho é bem delicado, né, essa questão de depressão pós-parto. O baby blues, por exemplo, ele é uma coisa ali dos 15 dias, primeiro, 30 no máximo, que dá aquela queda hormonal muito grande, e tem mulheres que, né, ficam chorando muito os primeiros dias, ficam naquela. E aí, o normal, o saudável, é começar a passar devagarinho, né? Eu acho que Uhum. a depressão pós-parto é quando a coisa começa a se agravar, mas ela Fica, continua né? naquela Sim. tristeza muito grande, aquele choro muito grande, aquela, né, é uma coisa mais pesada, mais profunda, diferente de um puerpério, que tem os altos e baixos. No puerpério da Aurora eu chorei bastante também durante o processo, chorei bastante não, mas eu tinha momentos que dava vontade de chorar, eu chorava, daí passava, não, né, tu não fica naquele, eu acho que quando tu continua ficando naquele, né, naquele choro, naquela, aí Porque pode ir para uma o depressão, né? puerpério é isso, né? Ele tem o baixo, mas ele tem o alto, né? Ele tem as Tem o excitações, ele tem a alto, coisa tem o de eu sou alto. Mulher Exato. Maravilha, vem todo mundo, quero ver todo mundo, quero ficar perto de todo mundo. Eu pari, aí, vai querer visita, vem todo mundo, assim, tipo, sabe? Eu quero todo mundo aqui. Aí a gente chegou em casa, o Adriano, e aí e tal, melhor a gente ficar. Não, vem visita sem parar, sabe? Eu quero ver todo mundo, eu quero todo mundo beijando. Me senti assim, sabe? Super heroína. E aí, depois de alguns dias, baixou. Mas aí voltava, né? Então, o puerpério são esses Tem, altos e baixos, não é tem isso. só o Aham. baixo. E a gente se sente o máximo, exatamente.
Ou aquele amor pela criança, aquela coisa assim, avassaladora, e de repente, ai, ou, né, assim, ai, que eu sou uma mãe maravilhosa, que tá tudo, de repente, ai, eu não vou saber fazer isso, né, dá um... Então, assim, e uma ambiguidade muito grande também, mas eu É, eu acho que acho que quando começa, assim, a passar e a coisa, só que aí também eu acho muito importante ter um profissional que trabalhe com isso, né, eu não sou terapeuta, no caso, né, mas ter um profissional que trabalhe com isso para poder dar um diagnóstico, porque é uhum, muito pode acontecer da mulher não estar em depressão pós-parto, de repente ser diagnosticada. E aí pode ser, né? Aí pode ter consequências muito grandes também. Então, claro. assim, a mulher que ela é bem cuidada, bem olhada. E quando eu falo em ajuda também, eu acho legal ter aquela ajuda profissional mesmo, né? Se tu tá se sentindo. Tu não precisa ter uma depressão pós-parto para fazer uma terapia, por exemplo, né? É um autocuidado, né? Tu poder ter alguém que vá. Bom, eu acho maravilhoso fazer terapia. Eu amo. Então, né, eu amo. Ali da Aurora, eu me lembro que eu voltei a fazer terapia, reencontrei um terapeuta antigo. Ela tinha, acho que uns 4 meses por aí. E foi muito legal. E bem nessa época eu comecei a fazer dança do ventre. Eu me lembro. Que legal. Com ela bem pequenininha, e era uma vez por semana, todo mundo ia junto, né? Ia Gustavo, Joaquim, Aurora, todo mundo ia junto, o Gustavo ficava com ela. E eu lembro que a primeira aula, eu me olhar no espelho, mexer meu corpo, assim, com 4 meses, eu tava totalmente fusionada com ela. Aquilo ali foi muito forte, muito legal, assim, né? Eu tinha aquela 1 horinha por semana que eu ficava sozinha, me olhando naquela aula, naquele espelho, mexendo o corpo. Então foi muito legal, assim. E o parto também mexe muito com a sexualidade da mulher, né? A gestação, o parto, o pós-parto, e é o feminino, é tanta coisa, né, Pri, que mexe. É, Então, assim, é toda uma nova mulher que tá ali. é, é. Não, muito forte, muito, muito, muito forte. Tá, e a ideia de mãe perfeita? Porque essa daí eu dei de cara na parede. Ai, meu Deus. Uma ideia de mãe perfeita. Eu acho que assim, eu já comecei com sendo uma mãe completamente imperfeita com o Joaquim. Porque ali no parto já deu tudo, né? Foi tudo assim meio confuso, né? Aconteceu o que eu não tinha planejado. O pós-parto ali eu chorando muito, me recuperando daquele parto e com aquele, né, com ele. Então eu agora que tá me vendo isso assim com essa mãe perfeita. Eu acho que eu no meu caso já fui muito imperfeita, porque eu chorava, eu tava ali naquela, né? E eu acho que é uma desconstrução, né, de aquela mãe perfeita que foi nos, né, plantada assim, muito cultural também, a gente tem que desconstruir, É, né? é. É, e eu, assim, linkando até com um trabalho, eu tinha uma coisa, assim, de me entregar completamente pro trabalho, de fazer da melhor forma possível, sabe, da forma mais perfeita possível. E eu não tinha tantas, né, assim, você erra, claro, no trabalho, no dia a dia, mas não é um erro, assim, sabe? Agora, na maternidade, tipo, gente, eu tô agindo ao contrário de tudo que eu estudei, sabe? De tudo que eu não queria ser, assim. Então, eu tive uma coisa assim de fazer as pazes com essa nova mulher, né, assim, que estuda, que entende as teorias, que busca colocar na prática, mas que nem sempre vai conseguir, né? É bem isso. Então sair E aquela dessa. coisa que falam, né, do cuspe pra cima, né? Cuspiu pra cima, caiu na cara. É incrível. Eu vejo agora com a Aurora, eu senti muito mais desafio da maternidade, do maternar, do educar, do criar, do que com o Joaquim. Olha que louco, né? Acho que assim, não, vai ter o segundo filho, vai, né? Só vai. Não, não é assim. Eu fico pensando assim, se eu tivesse tido só o Joaquim, por exemplo, criar um filho não ia ser tão, né, aquela coisa tão pesada, mas aí eu tive a Aurora, não, então tá, calma aí, vamos ver. Então, eu senti mais isso, assim, de nossa, né, fazer coisas que eu, né, de repente antes não fazia e me desafiar muito mais, eu mesma, com ela, estando junto, do que só com ele, assim. Então, Sim, acho que é um aprendizado sempre, né? sim, sim. É, e aí tem as pressões, é, tem pressão externa, né, que você falou, assim, das pessoas de fora, de, tipo, tanto na forma como você vai maternar, quanto quando você vai voltar, e tem pressão interna nossa, né, então a gente conseguir chegar num equilíbrio e colocar um limite saudável nos dois, né, tanto na forma como a gente está falando com a gente, no que a gente espera da gente, nas expectativas que a gente tem, quanto no que vem de fora e não, beleza, eu escutei isso, mas eu não vou, né, eu não vou me deixar afetar tanto pelo que eu tô escutando. Então,
E é todo dia, né, Pri? Porque todo dia tem um desafio e a criança ela vai trazendo, né? Vai trazendo e é uma imprevisibilidade muito grande, né? Tudo muito imprevisível. Até para Sim. marcar um compromisso, vamos supor, né? Tipo, vou marcar um compromisso ou ter horários. Naquele dia, a criança, naquele horário, acontece alguma coisa, né? Não vai. Então, assim, a gente é muito pego de surpresa. É, E aí é. é o jogo de cintura. E é uma coisa que eu tinha planejado, eu achei que eu ia ser assim, eu achei que eu ia fazer assado pro meu filho. Não, é outra coisa. E essa criança também não tem nada a ver com aquilo que eu pensei que, né, que ia dar para fazer também. Porque também Sim. tem uma idealização do bebê, da criança. Ai, meu filho vai dormir. Não, meu filho. Meu filho vai ser muito calmo, vai ser muito zen. Eu tô ouvindo tanto mantra. Exato, como? Claro que ele vai ser tranquilão. É, é, isso é verdade. E aí, como é que tá o seu trabalho hoje? Assim, conta um pouquinho, o que você faz, quais são os cursos, como é que funciona tudo? Então, hoje eu tô ainda com o Puérperas, que é um curso online, que esse ano eu não abri nenhuma turma, porque eu ia abrir em maio, era em maio, aí veio a quarentena. Assim, eu já trabalhava online, né? Esse ano até que eu ia ter algumas, já tava com uma agenda presencial ali, abril, maio, aí veio a quarentena. Quando eu ia ir pro meu presencial, né? Enfim, não rolou. Mas eu não consegui abrir o Puérperas, eu não senti que tinha sentido naquele momento, né? Eu achei tudo muito forte, tava. Então eu Sim. não abri uma turma, mas eu ainda quero abrir uma esse ano, acho que ali em setembro ou outubro, Uhum. né? Que é esse curso online, grupo, né? De mulheres puérperas. Também tem o Gesta Zen, que é também é online, com meditações, que eu criei durante a gestação da Aurora. Foi uma gestação que eu fui muito para dentro também. E foi, assim, muito especial. E o que mais? É isso, atendimento individual. Eu tô também bem devagar, porque agora nessa quarentena, assim, mudei completamente, né? Coisa de. Até a gente comentou, conversou um dia, né? Que nem agora, assim, eu tô aqui num lugar onde eu comecei a fazer meu espaço de trabalho. Veio a quarentena, mudou tudo. Aí o espaço já virou outras coisas, aí aquele rebuliço. Eu te E aí eu falei tô isso, trabalhando. né? Eu te falei isso. Falei, gente, eu tinha acabado de montar um espaço maravilhoso. Comprei coisinha, decoração, meu não entrou quarentena, eu nunca mais sentei lá e agora é o escritório do meu marido. Quando tu me falou isso, eu falei, gente, olha só, né, ela tava saindo realmente desse puerpério, indo, e aí veio a vida, e Nossa, várias mulheres eu vi que aconteceu isso, com várias, né? Mas eu tô achando um momento, assim, bem, pra mim tá sendo bem transformador. Assim, eu sim. consegui rever também essa coisa de trabalho, os projetos mais importantes, dando uma olhada em outras coisas, que eu consigo fazer sem ter o horário marcado, né? Que eu Uhum. consigo, assim, tô conseguindo olhar para alguns projetos que eu ainda quero colocar no mundo, não sei se esse ano, ano que vem, mas tô bem nessa, me dedicando a isso, né? Também. Sim, a quarentena, então tá bem introspecção, assim, né? E pra mim Tá tá bem. assim, eu já tenho contato com a maternidade, né? Desde que a Nala nasceu. É, ela tá com 2,5 agora. Mas eu acho que teve um reolhar, sabe? Porque é isso, como agora eu não tenho muito, pelo menos aqui, né? Eu tô em São Paulo, não tem muito pra onde ir. Hoje eu fiquei, por exemplo, pesquisando atividades pra fazer com ela que eu nunca fiz antes, sabe? Talvez que eu nunca fosse fazer. Então eu falei, gente, agora eu já vou quase virar expert em atividades dentro de casa. Assim. Você começa a se reinventar, né? E eu falei, bom, vou fazer as minhas lives para pelo menos de alguma forma me colocar, ir para o mundo, me movimentar. Mas eu acho que essa introspecção tá bem forte. E é bem isso, assim, você tá pronta para sair, montei tudo, organizei tudo. E aí, nossa, quarentena, volta. Sabe? É muito louco. E aí tem o Muito ponto que a louco. gente fala, né? Como juntar a maternidade com o profissional. Super desafiadora. Para mim, essa parte sempre foi assim um desafio, porque como tu falou, eu não trabalhava, né, para fora. Então, trabalhar em casa, eu sinto que agora assim é um puerpério coletivo, né? Porque tá todo mundo tendo que trabalhar em casa, os homens estão ficando em casa, estão sentindo muito o que é ficar em casa, quem tem Sim. filhos principalmente, o que é ficar em casa com criança, o que é dar conta disso, desse jogo de cintura, esse horário que tu tem que fazer, né? E essa coisa também quando é um casal, né? O homem e a mulher, com os filhos, ter que se organizar para isso. Sim. É super desafiador. Assim, a gente aqui, como a gente já trabalhava em casa, quando na gestação do Joaquim a gente trabalhava no escritório, fechamos e viemos para casa. E continuamos trabalhando em casa desde então. Então a gente já tinha isso, assim, né? Então não é uma novidade para a gente ter que ficar conversando de horário, ter que ficar
Nossa, a gente tem até um quadro ali na cozinha, ó, tá, Equilibrando. qual é o teu horário? Qual que é meu horário? Qual que é... É assim, eu Adorei, boto meus vou ter um horários, ele quadro. um quadrinho com os horários, assim, sabe? Geralmente eu boto domingo de noite, segunda eu já boto a minha agenda da semana. Pro Gustavo, ó, Uhum, XX horário, tal, 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 e daí ele vai, né, tudo em função dos meus horários. Né, que os meus horários, né, enfim, não são tantos, mas são aqueles horários. Então, sim. assim, é um jogo de cintura. E o casal tem que estar muito, conversando muito, tem que estar muito alinhado. É. Aí também o bicho pega, porque o negócio, né, o dia a dia aqui, aí é comida da criança, e eles comem o tempo todo, não sei, os meus pais estão É sempre com impressionante. fome, uma coisa. E aí vai, né, e eles querem muita atenção, porque tem assim, o tempo de qualidade, né, que se fala muito, o tempo de qualidade, mas também tem o tempo, tem que ter quantidade. Os meus ao menos querem quantidade também. Sim, Enfim, sim. a criança, ela, né, ela quer a presença, ela quer alguém. Então, assim, a gente está num momento mundial onde as famílias estão tendo que rever muitas coisas, né? Sim, sim. É, eu acho que se conectar, assim, é um convite pra gente se conectar, olhar para o que não estava afim, né? E reaprender a olhar para as crianças, até é isso que eu estava estudando hoje, né? Qual é a melhor forma de eu ter o meu tempo, dando tempo de qualidade para minha filha? Porque eu entendo que eles querem quantidade, mas eu sinto que às vezes, quando eu dou um tempo de realmente de qualidade, Qualidade. ela vai brincar sozinha logo depois. Se E aí eu consigo alimentam, fazer né? minhas coisas, sabe? Então, que rotina é essa que eu vou criar para que eu consiga dar o tempo de qualidade no momento certo, para conseguir ter um momento e a gente conseguir se equilibrar, né? Então, eu acho que tem muitas coisas boas que estão vindo também junto com tudo isso. Muito. E isso que tu falou, né? Porque a criança, ela se alimenta, né? Tipo, aquele tanquinho emocional. Se a gente dá esse. E aí a gente tem que estar muito atento, né, Pri? É, Aí que vem a quarentena também, que deixa-se todo mundo junto para ter essa. Porque às vezes eles querem, tem momentos que eles querem, mãe, olha aqui, mamãe, mamãe, ou papai, papai, papai. É naquele momento que a criança tá pedindo, tá clamando, que tu, né, fique aqui, me olha. é, Que, né, assim, dá uma respirada, se não, né, não tem nada urgente, um horário, né, alguma coisa agora na quarentena, para dar essa nutrição. A gente nutrindo eles nesse momento, depois eles liberam a gente. É é, incrível, é, né? É um é ritmo, assim, é incrível. um jogo. É uma dança, eles Quanto mais liberam. E sem a gente... paciência eu tô, mais eles querem atenção. E puxa roupa, e tipo, Ah, ficam eles sentem tudo. A gente tudo, acha que tudo. não, mas sentem tudo. Sentem tudo. Ai, adorei. Ótimo. Muito bom. Ah, gratidão, Pri, que bom conversar Obrigada. contigo. Foi Muito super bom legal. também. É bom te ter por perto, assim, sabe? Eu acho que a gente tá sempre comentando um pouquinho uma com a outra sobre o que a gente tá vivendo. Foi o que eu te falei, né? Falei, Roberta, que livro fala sobre maternidade e profissão, sabe? Me fala que eu preciso ler sobre isso, porque eu não sei qual é o próximo passo, do que eu faço. Né? Esse Bombril não tem. Então a gente vai escrever um dia. Aí eu falei, vamos escrever esse Vamos livro, porque, escrever um gente, esse dia. livro é muito importante. Que é um novo modelo, né, Pri? Até a gente pode É, fazer uma live um dia sobre isso, porque, assim, é um novo modelo que a gente está, né, a gente está construído. construindo, é uma construção mesmo. Porque a gente não tem uma É. referência, né, do que a Zero, gente quer, assim. assim. É. Nós E somos a referência. sim. E eu acho que, assim, pra mim é um presente ter você por perto, sabe? Eu acho que Ah, o que bom. curso pra mim foi de verdade, assim, me acolheu muito, porque eu, né, era do Rio, tinha acabado de me mudar para São Paulo, conhecia pouca gente aqui, meu marido foi trabalhar fora. Então eu tava muito sozinha, assim, esse curso me acolheu super, assim, e me trouxe muita informação importante também. Então, por isso que quando Ai, eu que falei, vou bom. fazer um mês da maternidade, Roberta tem que vir pra gente falar desse Ai, que legal. Não, e até importante. hoje de manhã eu acordei, tinha eu não sei se tu tá no grupo do WhatsApp ainda, que ainda tem o grupo. Tô, Acho que tu não tá. tô, Ah, hoje tô, tinha tô. mensagem, dá uma olhadinha. Dois relatos assim das mães exatamente sobre isso que a gente comentou. Falando da transformação de agora, que as filhas, uma tem 2 anos e a outra vai fazer 3, que né, as duas assim com muita transformação e falando disso de 2 anos ali, 2 anos e pouco, como as coisas estão diferentes, como mudou, como e tudo que aconteceu. Eu achei muito legal. E bem hoje, né, no dia da live, falei, Ah, olha só que verdade. legal. Muito legal. Muito legal. Tá ótimo, então. Obrigada, Então obrigada. tá. Seguimos. Gratidão, quem estava aqui. Obrigada a todo mundo que veio. Vamos aproveitar que os babies estão dormindo agora e rezar para eles ficarem a noite inteira. Vamos.
Tem que Noite inteira descansar. de sono pra gente. Beijão, Pri. Então, ótimo. Obrigada. Muitos beijos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.